Você acredita que um simples livro pode mudar completamente o rumo da sua vida? João, nascido no sertão do Nordeste, cresceu ouvindo que sucesso era coisa de gente rica da cidade grande. Mas tudo mudou quando um amigo lhe deu um presente inesperado: o livro Os Segredos da Mente Milionária. A partir daquele momento, João decidiu que não seria mais refém das circunstâncias, ele iria reprogramar sua mente e construir um novo destino. Neste vídeo você vai conhecer a jornada real e inspiradora de um homem que saiu do zero absoluto e alcançou o sucesso total, aplicando de forma prática os ensinamentos de T. Harv Eker. Fique até o final, porque essa história pode ser o empurrão que você precisa para transformar sua própria vida. Já deixa o like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem poderosa. E se inscreve no canal, porque aqui você aprende a pensar como os grandes e agir como um vencedor. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Nos vemos no topo. João nasceu em uma pequena cidade do sertão nordestino, onde o sol castigava a terra e as oportunidades pareciam miragens no horizonte. Filho de agricultores humildes, cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore e que quem nasce pobre morre pobre. Mas João sempre teve algo diferente no olhar, uma inquietação, uma chama que nem a seca conseguia apagar. Ele sonhava com uma vida melhor, mas não sabia por onde começar. Até que em um dia comum, um amigo da capital lhe entregou um presente que mudaria tudo: o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. No início, João achou que aquele livro era só mais uma dessas promessas vazias de autoajuda, mas algo naquelas páginas falava direto com ele. Logo nas primeiras lições, uma frase ficou martelando em sua mente: você é o criador da sua própria vida. Pela primeira vez, ele percebeu que não era vítima das circunstâncias, era protagonista da sua história. João começou a questionar tudo o que havia aprendido sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Ele entendeu que se quisesse mudar sua realidade, teria que começar mudando sua mentalidade. E ali, sentado em uma rede simples no alpendre de casa, ele tomou a decisão que mudaria tudo: reprogramar sua mente para a riqueza. João decidiu que não bastava apenas ler o livro. Ele precisava colocar cada ensinamento em prática. Começou com o primeiro princípio: os ricos acreditam. Eu crio a minha própria vida. Essa frase virou seu mantra. Ele passou a observar seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Percebeu que por anos havia repetido frases como "isso não é para mim" ou "nunca vou sair daqui". Então ele fez um pacto consigo mesmo: eliminar toda a crença limitante que o impedia de crescer. A cada dia, João escrevia afirmações positivas, visualizava seu futuro próspero, e mesmo sem saber como, começou a agir como alguém que já era bem-sucedido. João sabia que precisava sair da teoria e entrar na ação. Inspirado por um dos arquivos de riqueza do livro Os Ricos Agem Apesar do Medo, ele decidiu enfrentar seus maiores bloqueios: o medo de fracassar, o medo de ser julgado e principalmente o medo de sonhar grande demais. Começou vendendo bolos feitos por sua mãe na feira da cidade, mas com uma diferença: agora ele via aquilo como o início de um império, não apenas uma renda extra. A cada venda, ele repetia mentalmente: estou criando minha liberdade financeira. E assim, com passos pequenos mas consistentes, João começou a construir uma nova realidade. Com o dinheiro que juntava das vendas na feira, João fez algo que poucos ao seu redor entendiam: investiu em conhecimento. Comprou um celular usado com acesso à internet e começou a assistir vídeos sobre finanças, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Criou o hábito de estudar todos os dias, mesmo que fosse à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Inspirado por outro princípio do livro A Mente Milionária, aprende e cresce constantemente. Ele entendeu que precisava se tornar uma nova versão de si mesmo para alcançar novos resultados. E assim, mesmo sem recursos, João começou a construir sua mente milionária. João começou a perceber que sua realidade externa estava mudando conforme sua mentalidade interna evoluía. Antes, ele via obstáculos em tudo menos a falta de dinheiro.
a escassez de oportunidades, o preconceito por ser do interior. Mas agora, inspirado por um dos princípios do livro, os ricos focam em oportunidades, os pobres em obstáculos. Ele passou a enxergar possibilidades onde antes via barreiras. Quando um comerciante local comentou que precisava de alguém para ajudar com entregas, João não hesitou. Ofereceu-se. Propôs melhorias no serviço e em pouco tempo transformou aquela simples função em uma pequena operação logística. Ele entendeu que oportunidade não se encontra, se cria. João começou a entender que o ambiente ao seu redor influenciava diretamente sua mentalidade. Inspirado por um dos arquivos de riqueza do livro, as pessoas ricas se associam com indivíduos positivos e bem-sucedidos. Ele decidiu se afastar de conversas negativas e de pessoas que viviam reclamando da vida. Passou a buscar novas conexões, mesmo que fosse virtualmente, com pessoas que pensavam grande, que falavam de metas, investimentos e crescimento. Criou um pequeno grupo no WhatsApp com amigos que também queriam evoluir, e juntos começaram a trocar aprendizados, metas e desafios. João percebeu que, ao mudar suas conexões, sua energia e visão de futuro também se expandiam. Ele entendeu que ninguém cresce sozinho, o sucesso é contagiante. João começou a perceber que sua relação com o dinheiro estava mudando profundamente. Inspirado por mais um dos arquivos de riqueza do livro, as pessoas ricas são excelentes recebedoras. Ele entendeu que, por muito tempo, havia rejeitado oportunidades por achar que não era digno delas. Sempre que alguém elogiava seu trabalho ou oferecia ajuda, ele desconversava ou recusava. Mas agora João passou a aceitar com gratidão tudo o que o universo lhe oferecia: elogios, apoio, parcerias e até lucros inesperados. Ele compreendeu que receber com alegria é tão importante quanto dar com generosidade. E que a abundância começa quando você se permite ser um canal aberto para ela fluir. João começou a aplicar um dos princípios mais poderosos do livro. As pessoas ricas pensam em termos de abundância. Ele percebeu que, por muito tempo, havia vivido com uma mentalidade de escassez menos sempre, achando que não havia o suficiente: dinheiro, oportunidades, tempo. Mas agora ele escolheu acreditar que o universo era abundante e que havia espaço para todos prosperarem. Inclusive ele. Passou a agradecer por tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco, e a celebrar cada pequena conquista como um sinal de que estava no caminho certo. Essa mudança de perspectiva fez com que ele se tornasse mais leve, mais confiante e mais aberto a novas possibilidades. João entendeu que a abundância começa na mente e se manifesta na realidade. João começou a perceber que o sucesso não era apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre se tornar a pessoa capaz de atrair e sustentar a prosperidade. Inspirado por mais um princípio do livro, se você quer mudar os frutos, primeiro mude as raízes. Ele entendeu que precisava transformar sua identidade mais profunda. Passou a se ver como um empreendedor, um líder, alguém digno de abundância. Criou um quadro de visão com imagens dos seus sonhos. Uma casa confortável para os pais, viagens, liberdade financeira. To-dos OSDH. Ele olhava para aquele quadro e sentia como se tudo aquilo já fosse real. João entendeu que a mente cria primeiro. A realidade vem depois. João começou a entender que dinheiro é uma consequência, não um objetivo final. Inspirado por mais um princípio do livro, as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Ele percebeu que, mesmo ganhando pouco, precisava aprender a controlar suas finanças. Criou uma planilha simples no caderno, anotando cada centavo que entrava e saía. Separou uma parte, por menor que fosse, para investir em si mesmo, e outra para construir uma reserva. Essa disciplina financeira, que antes parecia distante da sua realidade, passou a fazer parte do seu dia a dia. João entendeu que quem não sabe cuidar do pouco, nunca estará pronto para o muito. E foi assim, com consciência e responsabilidade, que ele começou a construir sua liberdade financeira.
João começou a perceber que o valor que ele atribuía a si mesmo refletia diretamente nos resultados que colhia. Inspirado por mais um princípio do livro As Pessoas Ricas se Valorizam e Cobram por Isso, ele entendeu que, por muito tempo, havia subestimado seu trabalho e seu potencial. Quando começou a oferecer serviços de entrega e consultoria para pequenos negócios locais, decidiu que não iria mais trabalhar por qualquer trocado. Estabeleceu preços justos, baseados no valor que entregava, e passou a se posicionar com confiança. No início teve medo de perder clientes, mas logo percebeu que quem reconhece seu próprio valor atrai pessoas que também reconhecem. João entendeu que prosperar exige coragem para se posicionar, e ele estava pronto para isso. João percebeu que para manter sua evolução, precisava aprender a assumir total responsabilidade por sua vida. Inspirado por mais um princípio do livro, as pessoas ricas acreditam que elas criam a sua própria realidade. Ele parou de culpar o governo, a economia ou sua origem humilde. Em vez disso, passou a se perguntar: o que eu posso fazer com o que tenho agora? Essa mudança de postura o fez sair do papel de vítima e assumir o controle do seu destino. Ele entendeu que a autorresponsabilidade é o primeiro passo para a liberdade verdadeira, e que ninguém viria salvá-lo. Ele era o herói da própria história. João começou a entender que o sucesso verdadeiro exige consistência e visão de longo prazo. Inspirado por mais um princípio do livro As Pessoas Ricas Pensam Grande e Agem com Foco, ele decidiu que não bastava apenas conquistar pequenas vitórias, era hora de construir algo duradouro. Com o conhecimento que acumulou, montou um pequeno negócio de entregas e consultoria para empreendedores locais, oferecendo soluções práticas e acessíveis. Criou metas claras, organizou processos e começou a pensar como um verdadeiro empresário. João entendeu que pensar grande não é arrogância menos, é responsabilidade com o seu potencial. E foi assim que ele deu o primeiro passo rumo à construção de um legado. João entendeu que crescer exige sair da zona de conforto. Inspirado por mais um princípio do livro, as pessoas ricas enfrentam desafios como oportunidades de crescimento. Ele decidiu expandir seu negócio para além da sua cidade. Mesmo sem garantias, começou a visitar municípios vizinhos, apresentar suas soluções e criar parcerias com pequenos empreendedores. No início, enfrentou resistência, portas fechadas e até zombarias. Mas ele sabia que cada não o aproximava de um sim. Com resiliência e visão, João começou a conquistar novos clientes e a construir uma reputação sólida. Ele aprendeu que o desconforto é o terreno fértil onde os grandes sonhos florescem. João percebeu que o sucesso verdadeiro também exige equilíbrio emocional e espiritual. Inspirado por mais um princípio do livro, As Pessoas Ricas São Maiores que os Seus Problemas, ele entendeu que não adiantava crescer financeiramente se não soubesse lidar com os desafios internos. Começou a praticar meditação, leitura diária e momentos de silêncio para fortalecer sua mente. Quando surgiam dificuldades menos como clientes inadimplentes, imprevistos logísticos ou críticas, ele respirava fundo, buscava soluções e seguia em frente. João entendeu que a verdadeira riqueza é manter a paz interior mesmo em meio ao caos, e que um espírito fortalecido é o alicerce de qualquer império duradouro. João descobriu que compartilhar sua jornada era tão poderoso quanto vivê-la. Inspirado por mais um princípio do livro, As Pessoas Ricas Ajudam Outras Pessoas a Vencer, ele decidiu começar a contar sua história em vídeos simples nas redes sociais. Gravava com o celular que havia comprado com tanto esforço, falando com o coração sobre sua transformação, os desafios que enfrentou e os ensinamentos que aplicou. Para sua surpresa, as pessoas começaram a se identificar, comentar, compartilhar. João percebeu que sua voz tinha valor e que sua história podia acender a chama da mudança em outras vidas. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso é quando sua vitória inspira outras pessoas a vencer também. João percebeu que a verdadeira liberdade era poder escolher como viver e com quem compartilhar essa jornada. Com o crescimento do seu negócio e a visibilidade que ganhou nas redes sociais,
Ele começou a ser convidado para palestrar em escolas, eventos e até igrejas da região. Em cada fala, ele reforçava que não era um gênio ou alguém com sorte, mas sim alguém que decidiu mudar sua mentalidade e agir com coragem. As pessoas se emocionavam ao ouvir sua história, e muitos jovens passaram a vê-lo como um exemplo de que é possível vencer, mesmo começando do nada. João entendeu que o impacto que causamos no mundo é a medida mais nobre do nosso sucesso. Com o tempo, João não era mais apenas o rapaz do sertão que vendia bolos na feira. Ele se tornou um símbolo de transformação. Um exemplo vivo de que a mente é o maior ativo que alguém pode desenvolver. Seu negócio prosperou, sua influência cresceu e, mais importante, ele passou a viver com propósito, ajudando outras pessoas a despertarem para o próprio poder. Ao olhar para trás, ele sorria com gratidão, não pelo que conquistou, mas por ter tido a coragem de mudar por dentro. João entendeu que o maior investimento que alguém pode fazer é em si mesmo, e que a verdadeira riqueza começa na mente. A história de João nos mostra que não importa de onde você vem, mas sim para onde você decide ir. Com os princípios certos, a ação consistente e uma mentalidade fortalecida, qualquer pessoa pode reescrever seu destino. Agora é com você. Se essa história te inspirou, deixe o seu like para fortalecer essa mensagem. Escreve nos comentários qual ensinamento da mente milionária você vai aplicar na sua vida a partir de hoje. E claro, se inscreve no canal para mais histórias transformadoras e conteúdos que vão elevar sua mentalidade e seus resultados.